sempre o melhor Deus tem, sempre o melhor pra mim. Olá, meu irmão e minha irmã, eu me chamo Alexandre Fontolan, sou missionário do Missão Mariana Braga e venho aqui mais uma vez partilhar com todos vocês a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse ali as notificações e, se curtir o conteúdo, se sentir tocado pelo que for falado aqui, que você possa dar um joinha para que cada vez mais pessoas também possam, junto conosco, estar partilhando da palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre a cura de um cego, descrito em São Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Eu gostaria de ler com vocês. Chegando ele a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou-os para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que passagem maravilhosa e que passagem um tanto quanto diferente. Jesus, durante toda a sua vida, as pessoas iam até ele ou eram levadas até ele e com um toque de mão ou com uma palavra, ele as curava, ele realizava milagres na vida daquelas pessoas. Mas com esse cego, houve algo diferente. E justamente no Evangelho de Marcos, onde esse evangelista que escreveu esse evangelho baseado nos relatos de São Pedro, ele relatou 18 milagres. Ele, por 40 vezes nesse evangelho, Jesus teve muita pressa. Então Jesus estava entrando e logo saiu, Jesus chegava, se deparava com uma situação e logo a resolvia. Mas neste trecho do capítulo 8, na cura deste cego, Jesus agiu de uma maneira diferente, um tanto quanto até mesmo inusitada. E eu me lembro que no começo da minha conversão, onde eu vi e me falaram pela primeira vez sobre essa cura, sobre essa passagem do Evangelho de São Marcos, eu até mesmo falei: nossa, mas será que Jesus não conseguiu realizar um milagre ali? Será que Jesus teve que insistir? Será que ele teve que refazer esse milagre? Mas quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, quando a gente entende e começa a entender que existe algo de muito diferente nas coisas de Jesus, que existe algo sempre com um propósito quando Jesus age, nós começamos a ver que esta cura desse cego vem nos mostrar muita coisa. Talvez muito mais conteúdo do que em um simples cura, como aqui mesmo no próprio versículo 7, antes do versículo 8, quando Jesus cura um surdo mudo, quase da mesma maneira. Ali realizando um milagre e aqui realizando uma cura, e nós iremos falar sobre isso também. Mas vamos falar sobre, contextualizar primeiro, como a gente sempre gosta de fazer. Então Jesus estava chegando em Betsaida. Então nessa época que retrata São Marcos, Jesus estava realizando seu ministério na região da Galileia, no entorno do mar da Galileia, no lago de Genezaré, que na verdade é um grande lago de água doce. E ele realizava curas e milagres por Tiro de Sidônia, pela Decápole, e estava se dirigindo agora a Betsaida para depois chegar a Cesareia de Filipe, e depois descer novamente para ali em torno do Monte Tabor, onde se realizou a transfiguração. Só para nós nos situarmos, então Jesus estava realizando o seu ministério ali naquela região, com aquelas pessoas, regiões pobres, regiões pouco habitadas, porém com um significado muito grande. A região de Betsaida, de terra de São Pedro, onde São Pedro muito provavelmente tenha nascido, como diz São João. Então, ali havia todo um significado para Jesus. E também para Marcos, que retratou aquilo que Pedro, nascido naquela região, disse para ele.
Mas vamos nos aprofundar mais na palavra. E no versículo 22 fala: chegando eles a Betsaida, eles quem? Os discípulos, né? Jesus e os discípulos trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Veja bem, trouxeram-lhe um cego. Primeiro, quem? Não fala, fala apenas que algumas pessoas trouxeram um cego. Qual cego? Também não sabemos. E que interessante isso quando nós trazemos para a nossa vida. Tá? Que nós podemos ser aquelas pessoas que levam uma pessoa necessitada de um milagre, de uma cura para Jesus, ou quando outras pessoas nos levam a nós necessitados de uma cura, de um milagre, até Jesus. E essa parte é muito importante, porque retrata que às vezes somos o cego e às vezes somos pessoas que levam esse cego para Jesus. E Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Olha que interessante. Assim como eu disse aqui no versículo 7, que Jesus, e eu convido você a ler também, versículo 7, capítulo 7, versículo 31, quando Jesus cura, quando Jesus faz um milagre no surdo e mudo. Mas basicamente da mesma maneira, trouxeram-lhe eu vou ler para vocês. Versículo 32, ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que o impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Olha como existe uma semelhança muito grande com este cego, né? E eu tenho certeza que essas pessoas que trouxeram esse cego até Jesus já ouviam, já tinham ouvido que alguns dias atrás Jesus tinha feito essa cura. Jesus tinha feito esse milagre. E tinham a fé de que Jesus poderia também fazer o que foi feito com aquele surdo mudo, com esse cego, esse conhecido, esse amigo, muito provavelmente pode ser até um parente. E talvez tenham se decepcionado com o que aconteceu, né? Em um momento inicial tenham se decepcionado com esta atitude de Jesus de não realizar o milagre, mas sim realizar uma cura em duas partes. Mas que interessante que antes de acontecer tudo isso, Jesus tomou-o pela mão e levou-o para fora da aldeia. Qual aldeia? Betsaida. Ali, apesar de ser pequena, apesar de ser um povoado, apenas um povoado, ele quis retirar do meio daquele tumulto, daquele povo, para que ele pudesse ter um momento a sós com esse cego. Olha que interessante. Quantas e quantas vezes Jesus nos nos retira de onde nós estamos. Quantas e quantas vezes Jesus nos tira de todo o tumulto pela mão, com a mão, e nos leva para um local onde ele possa ter uma conversa, onde ele possa se mostrar, se transfigurar para nós, onde ele pode nos curar, onde ele pode realizar milagres na nossa vida. E para que a gente tenha esses momentos com Jesus, é necessário sim que nós saiamos da nossa aldeia, que nós saiamos desse tumulto, que nós saiamos dessa turbulência de informações, de coisas que temos que fazer, os nossos afazeres, o nosso serviço, a nossa família, a nossa comunidade. É necessário termos esse momento a sós com Jesus. Pode ser em uma missa, pode ser em uns momentos de oração, pode ser em um retiro espiritual, em um acampamento, em várias oportunidades que o Senhor nos dá, para que juntos, eu e Ele, possamos a sós realizar o milagre em nossa vida. Digo para que possamos realizar, porque fazemos sim parte desse milagre, fazemos sim parte dessas curas, porque temos que dar o primeiro passo, temos que querer. Temos que ter amigos como esses que o trouxeram até Jesus, que o trouxeram até a aldeia, e esse cego não dá para saber se ele era de Betsaida ou se ele foi trazido a Betsaida. Talvez ele tenha sido do mesmo local onde aquele surdo mudo foi curado, e os amigos que viram e que testemunharam aquela cura daquele surdo mudo, pudessem também ter levado aquele cego até Betsaida para ser curado para Jesus. Nós temos que ter amigos desse tipo, amigos com essa fé, né,
que possa acreditar e crer que Jesus possa nos curar, possa realizar milagres em nossa vida, possa dar um novo destino à nossa eternidade. E ali Jesus, então, retirou-o para fora da aldeia, e olha que coisa interessante, que coisa até mesmo esquisita. Jesus pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Olha só, Jesus pôs saliva através da sua mão, passou saliva nos olhos daquele cego, e ali, de uma maneira estranha, né, perguntou: vês alguma coisa? Será que Jesus não acreditava no seu próprio poder como Filho de Deus? Aquele cego disse: vejo homens como árvores que andam. Olha que eu vejo essas árvores aqui e fico imaginando, né, essas árvores se movimentando num formato de homem. Nos dá aí dois sentidos, né? Primeiro, que ele não estava enxergando direito, e segundo, que um dia ele já tinha enxergado, porque se ele reconheceu homens como árvores que andam, então ele já tinha visto homens e já tinha visto árvores. Olha que coisa! Esse homem foi ficando cego durante o tempo, durante a sua vida, durante o transcorrer da sua vida, ele foi se fechando para as coisas. E nós também somos assim. Nós, na nossa essência, somos como crianças que enxergam, que brincam, que gostam das coisas boas da vida, mas a vida, com o passar dos anos, com o passar das experiências que nós vamos tendo na nossa vida, vão se formando uma crosta nos nossos olhos, nos impedindo de ver as coisas como realmente elas são, a beleza, a gratidão pelas coisas que Deus faz por nós. E esse cego também, durante toda a sua vida, ele deveria enxergar muito bem, e com o passar dos anos ele foi perdendo a sua visão. E nesse primeiro momento dessa cura, Jesus veio fazer com que ele visse homens como árvores que andam. Então o seu processo de cura ali estava num processo onde ele começou a enxergar, ele começou a ver novamente aquilo que ele via, como ele via antigamente. E Jesus, em seguida, e aí eu gosto sempre de fazer esse vírgula, né? Em seguida, vírgula, dizer que ali houve um processo. Nós não sabemos quanto tempo durou esse processo desse cego, né, que podemos colocar como sendo eu, como sendo você, como sendo tantas e tantas pessoas, onde Jesus se mostra inicialmente, essa pessoa começa a entender o que é Jesus, mas ele ainda não compreende toda a magnitude, toda a amplitude da salvação. E ali em seguida demonstra que para este cego, para mim, talvez para você, este em seguida demonstra todo o processo que nós temos que fazer para que se cumpra o que vem após o versículo 25. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado de modo que via distintamente de longe. Eu não sei para mim e para você, mas Jesus ele nos cura de maneira diferente. A gente nota que algumas pessoas, eles têm um encontro pessoal com Jesus e logo em seguida, assim, rapidamente, já estão seguindo a vida com Jesus, já estão exercitando o seu senhorio de Jesus, colocando Jesus como Senhor das suas vidas, e outros mais difícil, mais demorado, com um tempo mais longo, passam a ver também distintamente as pessoas, mesmo de longe, como esse cego aqui. Qual é o seu tempo, qual é o seu processo que você vive hoje? Temos que ter sim essa noção de que ainda estamos vendo homens como árvores que andam, ou se já começamos a ver distintamente as pessoas, mesmo que de longe. Onde nós nos encontramos, como nós nos vemos. Esse processo de Jesus é algo que vem dar um suspense em nós. Nós sabemos que Jesus cura do jeito dele, pode ser imediatamente, como aquele surdo e mudo, né? No tempo dele, né? De uma maneira muito rápida, ou de uma maneira mais detalhada, mais dentro de um processo de cura. Mas ele necessita da nossa ajuda, e eu venho batendo muito nessa tecla. Nós temos que fazer parte desse milagre, nós temos que fazer parte dessa cura, como aquele surdo e mudo do capítulo 7, que foi curado
de imediato. Ou como este cego, do capítulo 8 de São Marcos, que foi curado em um processo de cura. Mas o mais importante é o que nos retrata o versículo 26. E mandou-o para casa, dizendo-lhe, não entres nem mesmo na aldeia. Mais importante do que você receber um milagre, mais importante do que você estar num processo de cura, é você ter a real certeza de que você não pode retornar para aquela vida antiga. E essa aldeia retrata muito bem, essa aldeia de Betsaida retrata muito bem o meu mundo antigo. Eu estou num processo de cura, eu recebi um milagre, eu tenho que seguir adiante. Eu não posso voltar para o meu passado, eu não posso refazer tudo aquilo de errado que eu vinha fazendo. Porque senão essa cura e esse milagre são apenas momentâneos. Mais importante do que a nossa fé nos milagres, nas curas, é o nosso processo de conversão. É termos a certeza de que como aqueles 10 leprosos que foram curados e apenas um retornou para caminhar com Jesus, nós temos que ser como eles. Nós temos que ser e fazer aquilo que Jesus nos diz aqui nesse versículo 26. Não volte atrás. Não volte para a sua vida antiga. Você é muito maior, você é muito mais amplo do que isso. Não queiramos ser aquelas pessoas que buscam a cura de Jesus, mas queiramos ser como aquele leproso que retornou, ou como esse cego aqui, que busca um Jesus que realiza curas na nossa vida. Tenhamos sempre a certeza de que esse Jesus que cura é o Jesus que salva, é o Jesus que nos dá a certeza de que muito mais do que a salvação minha, Ele nos concede a salvação para aquelas pessoas que estão ao meu redor, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Ele nos concede a salvação e a cura eterna para a nossa eternidade, quando nos colocamos a seguir Jesus. Que possamos hoje, após ouvir essa pequena trecho da Bíblia, descrita por São Marcos, que possamos nós também, conseguindo a cura, conseguindo o milagre, não retornar para a vida antiga, mas seguir a Jesus. Amém?